Voltei. O programa dessa semana já está todo ele disponível no YouTube. Mesmo antes que termine o que está no ar agora na TV, ele já está com conteúdo todo inédito no YouTube. Então entra no QR Code lá, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, porque sempre que um vídeo sobe, você é notificado via e-mail ou via app. Beleza? O papo agora é com um parceirão que está comigo desde a primeira edição do reality e que traz sempre muita informação e as notícias do mundo do direito que há de mais atual. E o tema que a gente vai abordar foi pauta do Fantástico na semana que passou. Vou conversar agora com o doutor Saulo Luna. Bem-vindo mais uma vez, meu querido. Matéria incrível para vocês que estão ligados aí agora. Presta atenção. Hoje eu vou conversar com meu amigo querido, doutor Saulo Luna, especialista na área do direito da família, para tratar de um tema que tem ganhado cada vez mais espaço no judiciário brasileiro: o abandono afetivo. Mais do que uma questão emocional, estamos falando de uma possível violação de direitos com reflexos jurídicos relevantes, especialmente quando envolve crianças e adolescentes. Doutor Saulo, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É um prazer estar aqui com você novamente. Nosso doutor corredor, tá joia? É. Saulo, isso tomou um vulto muito grande. Foi uma matéria, um quadro no Fantástico. E que a gente falou que iríamos abordar isso, porque muita gente não tem noção de quantas questões isso envolve e que, às vezes, uma simples explicação pode abrir a mente de muita gente. De fato, essa reportagem do Fantástico trouxe luz a um problema que sempre existiu, mas que às vezes as pessoas não tinham a consciência de que, de fato, isso poderia causar danos e ser responsabilizado até patrimonialmente em função de um abandono afetivo. O que é exatamente o abandono afetivo? Eu costumo dizer em palavras simples para que as pessoas entendam, é quando o pai simplesmente vira as costas para o filho. É aquela omissão injustificada, aquela ausência injustificada. Mesmo ele estando casado com a mãe? Não, nesse caso não, né? Geralmente é quando... Porque existe caso que o pai não dá mínima pro filho também. Mas para caracterizar esse abandono, ele não tem que estar presente. Sim, ele não está em loco. Omisso, Ok. tem que deixar de participar das atividades cotidianas da criança, não vai a uma escola, não vai participar de reunião, não leva no curso de inglês. Sim. Às vezes ele até participa materialmente, contribui com a pensão, com as obrigações materiais de sustento, que são oriundos também do poder familiar, mas ele não dá afeto, ele não participa da vida da criança, ele não exerce o que nós chamamos de dever de cuidado, porque não basta ser pai, não é suficiente você pagar a pensão. Claro. É importante você dar um afeto, você ser um pai presente. Suporte, né? Exatamente. E a caracterização do abandono afetivo é exatamente essa. A gente não pode exigir amor. Amor é algo espontâneo. Mas a lei pode exigir desse pai ou dessa mãe o dever de cuidado, que é um atributo do que a gente chama de poder familiar, que são os deveres e obrigações que os pais têm para com o filho. Um desses deveres é você ser responsável, afinal de contas, a criança não nasceu sozinha. Exatamente. Né? Então ele tem que... trabalho de ambas as partes. Exatamente. Então ele tem que ser responsabilizado, ele tem que ser responsável por essa criança, não só materialmente, mas afetivamente. Tá, então isso aí que a gente descreveu que seria o abandono afetivo na prática. Na prática, tá. Exatamente. Agora a gente vai falar que se existe alguma previsão legal sobre a questão do abandono afetivo na parte jurídica em si. Então, na verdade, isso já vem sendo praticado já há algum tempo através das jurisprudências. Os doutrinadores entenderam que há possibilidade de ser indenizado materialmente aquela criança ou aquele adolescente que foi abandonado afetivamente pelo pai. E isso foi uma construção doutrinária que os juízes foram reconhecendo e foram dando ganho de causa, que a gente fala. Sim. Então a gente fala que isso houve uma construção jurisprudencial. Só que isso foi crescendo de tal forma que houve necessidade de que houvesse uma legislação, uma normatização específica para isso. Sim. Foi quando, agora recente, houve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 15.240, que pacificou o entendimento que antes era somente na jurisprudência e reconheceu que o abandono afetivo é um ilícito civil, que é exatamente isso.
Então hoje nós temos aí um tripé normativo, né, para a gente conseguir caracterizar um abandono afetivo. Tem a posição da doutrina e da jurisprudência, que já vem sendo defendida. A própria Constituição, que estabelece lá o princípio da proteção integral da criança, a criança tem que ser protegida, o princípio do melhor interesse da criança, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora, no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi instituído especificamente o abandono afetivo como um ilícito civil. Agora me diz, até qual é a faixa etária que a criança ou o adolescente está respaldado pela lei? Você fala... Exatamente o que você falou. Então, assim, até os 18 anos... Até os 18, é isso que eu queria. Ele é abandono. Né? Depois que ele completa 18 anos, ele vai ser maior, ele tem um prazo para ele entrar com essa ação. É isso, doutor Saulo, você entendeu? É exatamente isso. Ele tem um prazo para entrar com essa ação. Isso ainda está sendo discutido, não há um pacificado sobre isso, mas em regra hoje a posição é que ele teria 3 anos após os 18 anos para entrar com essa ação. E o judiciário reconhece isso? Reconhece. Tem o entendimento consolidado desse... Como eu te falei, isso já vem sendo consolidado, o entendimento de reconhecendo o abandono afetivo quando há de fato uma omissão injustificada do pai, aquele pai que de fato vira as costas afetivamente e presencialmente para o filho. E aí o juiz, em cada caso, vem analisando o impacto dessa ausência do pai. Porque não é simplesmente você deixar de ser um pai presente. Às vezes o cara realmente não é um pai presente, mas por outras circunstâncias outras. Às vezes, geograficamente, mora em um lugar distante, às vezes por conflitos familiares. Várias circunstâncias. São várias circunstâncias que podem fazer com que ele, às vezes, faz com que aqueles laços afetivos com o filho sejam fragilizados. Mas isso não é algo que é injustificado. Sim. Quando a gente fala de abandono afetivo, apto a caracterizar a indenização, tem que ser aquele abandono que é injustificado. O cara simplesmente virou as costas, ele não quer saber do filho. Né? E aí sim, não tem justificativa para isso. Ele realmente não tem amor, ele não quer dar afeto. Agora, e me diz, isso aí já é uma questão da minha cabeça. Agora, eu acho que muitas pessoas estão prestando atenção na fala do doutor Saulo, vai ter esse questionamento também. Como provar, Saulo, que é um abandono afetivo? Porque a gente sabe que tá cheio de picareta aí. Para querer, às vezes, usufruir de uma situação, pode acontecer, correto? Pode acontecer. Como tudo no direito, isso é uma preocupação até do judiciário de não banalizar um instituto que está sendo pacificado e que é muito importante para garantir direitos. Mas e como tudo tem, como você falou, tem outro lado que as pessoas querem abusar. Então, a prova é uma parte delicada de um processo como esse, porque é algo que é subjetivo. Exato. Então, assim, não tem um documento só que ateste que houve um abandono afetivo. Sim. Então, isso demanda um tempo. Não é simplesmente, o pai ficou sumido durante um ano. Tem que haver algo injustificado e prolongado. Sim. Mas como é que vai provar? Ausência em atividades da escola, ausência de festinha de aniversário. Essa criança vai começar a desenvolver problemas de ansiedade, problemas na escola, e te digo mais, de ausência. Doutor, uma simples fotografia já é uma prova. Sim, as provas de todos os aniversários em que o pai esteve ausente, as reuniões dos pais na escola, aquele futebolzinho do campeonato. O fato do dia a dia. São fatos do dia a dia. Aquelas mensagens que são enviadas e não são respondidas. E o próprio acompanhamento, normalmente essas crianças, os adolescentes, vão fazer acompanhamento psicológico. Sim. O próprio relatório do psicólogo. Sim. E aí dentro do processo realizado o estudo psicossocial, o assistente social conversa com ele, vai conversar com o pai. Tem uma equipe envolvida. Uma equipe multidisciplinar que tem um feeling para conseguir pegar esse tipo de situação. Exato. Ver que assim, porque não basta, tem que haver um nexo, que a gente fala, um nexo de causalidade, ou seja, o abandono do pai tem que afetar e o filho tem que estar sofrendo com isso. Com a situação. Porque se o garoto, se a criança, o adolescente, pouco importa, não há um abandono afetivo. Tem que haver essa dor. Claro. Tem que haver esse nexo de causalidade, essa relação. Entendeu? O sentido tem que, no final das contas, a conta tem que fechar. Exatamente isso, tem que fechar. Entendi. Tem que haver o abandono, a conduta do pai querer abandonar de forma injustificada e isso afetar o filho. E tudo isso dentro do processo vai ser provado. Com toda certeza. Agora, Saulo, me diz uma coisa.
Quais os impactos esse tipo de conduta pode gerar no desenvolvimento da criança ou do adolescente? Eu acho que são diversos fatores, creio eu. Os psicólogos poderiam falar até melhor do que eu, mas... Claro, mas isso é uma boa pauta para conversar com o psicólogo. Exatamente, porque isso, assim, a médio e a longo prazo, o desenvolvimento psíquico de uma criança certamente vai afetar abalado. muito, muito. A ponto de causar, como eu falei, ansiedade, um sofrimento escolar, um mau desempenho escolar. Sim. E em casos mais graves, até depressão. Depressão, né? eu ia falar Porque isso. a criança, em algum momento, o simples fato de pai se separar, ela já passa, em algum momento, a se culpar. Então, quando o pai vira as costas dessa forma, a criança perde o senso de pertencimento. Sim. Ela se culpa por aquilo, ela acha que ela nunca consegue entender esse afastamento com uma neutralidade. Ela entende que isso é, de fato, a culpa dela, que é, de fato, um abandono de si mesma. Então isso, a longo prazo... se torna fruto do meio dessa situação. Exatamente. Vai afetar o modo como essa criança vai se relacionar com as pessoas, até o desenvolvimento, até o próprio envolvimento afetivo futuramente. Bicho, uma coisa que me deixa meio encacotado aqui, uma coisa, é que eu queria saber se todo distanciamento entre pai e filho é um abandono. Isso é importante, porque a questão da banalização, né, do instituto. Eu estou abordando tudo com você. Exatamente, porque assim, não é qualquer afastamento. Como eu falei antes, pode ser que por alguma circunstância, aquele pai eventualmente tenha se afastado daquela criança, por questões geográficas, mora em outro estado, você falou. Outra cidade, até mesmo pelos próprios conflitos familiares oriundos do fim do relacionamento, e muitas vezes por situações que são causadas até pela própria mãe ou pelo pai, pelo outro pai, em relação ao que a gente chama de alienação parental. Às vezes há um abandono afetivo meio mascarado por uma alienação parental que acontece no dia a dia. Explico. A mãe ou o pai faz lá a caveira do outro genitor, ele não vale nada, faz aquela campanha de desqualificação. Por outro lado, bloqueia telefone, impede que o pai tenha acesso àquela criança, e por outro lado, aquela criança acredita que de fato o pai virou as costas, não tem ainda o discernimento que ele tem para entender, cria aquela imagem de bicho-papão e se afasta. E aí depois de muito tempo vai entrar com a ação pedindo abandono afetivo, indenização por abandono afetivo. Então, nesse caso, não foi um abandono afetivo, né? O pai se afastou eventualmente, não foi de maneira injustificada. O que aconteceu foi uma alienação parental, que a criança foi vítima dessa alienação e a outra genitora afastou o pai de propósito. E aí, então, assim, não há uma... Então é por isso que a gente tem que ser analisado caso a caso. E as provas têm que ser dentro do processo analisadas para poder evitar isso. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se vocês estão tendo esse tipo de problema, conhecem alguma pessoa que esteja passando por esse tipo de problema e estejam sem uma orientação convicta, certa e profissional, vou deixar aqui na tela o QR Code do Dr. Saulo Luna, que ele é o cara para resolver, te auxiliar de forma muito simples, mas que vá a fundo resolver o seu caso. O Dr. Saulo está quantos anos no mercado, Saulo? 24, 24. Quase 24 anos à frente aí, tendo um grande destaque nesse segmento aí. Então eu tenho certeza que o Dr. Saulo vai resolver seu problema. E vou falar uma coisa para vocês. O abandono afetivo é um tema complexo que exige uma análise técnica e sensível de cada caso, minuciosamente pensado e principalmente investigado. E você que está nos assistindo agora, seja em Campos ou Brasil, afora o mundo, que a gente está no YouTube, se enfrenta uma situação semelhante ou tem dúvidas sobre os direitos, é fundamental buscar uma orientação jurídica especializada e correta. No caso aqui é o Dr. Saulo Luna, tá joia? Saulo, agradecer a você. Mais uma vez você está aqui comigo, me recebendo no seu escritório. Parabéns, cada vez mais lindo. Eu falei que o Saulo é o advogado mais alinhado do pedaço, do Dr. Saulo Luna. A gente fica muito feliz de ter um profissional do seu gabarito, trazendo muita informação de forma exata e de forma descomplicada. Parabéns como o senhor conduz o seu modo de se comunicar.
Muito agradeço, fico agradecido pela participação mais uma vez aqui. Sempre. É um prazer estar sempre com você, receber, Muito obrigado. poder aí te ajudar de alguma forma, contribuindo com as E informações. muito. Se você quer algum tema ligado aí à parte desse tipo de segmento que o Dr. Saulo atua, você manda pra gente um recadinho. Então entra com o Dr. Saulo através do QR Code que está na tela desde cedo e indica uma pauta que você queira que a gente debata aqui e leve a discussão de forma clara até você com o Dr. Saulo. Vou terminar esse bloco. Sou Star Wars não, mas vou pra ideia. Hoje eu tô melhor acompanhado ainda. Não que eu não esteja toda semana. Acho bom. Já me olhou torto, Rodrigo, me olhou torto. É porque eu tava com saudade de gravar com você, Tupete. Você só vem aqui e fica de longe me olhando, dando as coordenadas, mas hoje você tá aqui conosco porque é sempre bom ter a sua companhia. E Milena falou que você se arrumou, ficou todo bonitinho pra Tá gravar vendo como comigo. ele tá bonito? Rapaz, ele é bonito, pois todo é, dia mas ele tá, hoje ele caprichou. ele veio very special pra estar com a gente. Isso aí. Muito bom. É um prazer estar Cara, com vocês. Falei pro Milena semana passada, queria falar com você e parabenizar vocês pelo empreendedorismo de, além da casa ter a excelência em apresentar custo-benefício, sabor e trazer um público muito diferenciado, está trazendo entretenimento para o coração da Pilinca sem cobrar nada a mais por isso. Isso é ser visionário, isso é saber o que o público que gosta de comer, gosta de ouvir boa música e gosta até de levantar para fazer trenzinho. Você viu como estava animada, meu? Rapaz, que bacana, bicho. Foi muito legal, todo mundo adorou. Bicho, espetacular. O Nicolas Fabiani, o Álvaro Leixas, a Savana Rocha, todos que aqui aparecem. Vamos botar realmente mais. Cada final de semana vamos botar um. muito legal essa ideia que a Império trouxe de trazer música com gastronomia. Tudo a ver. Daqui a pouco tem uma participação de Virgínia aqui, tá? Mas, por enquanto, você viu como é que o Dom Parmê veio hoje especial? E repaginando, né? Menino, Milena, uma opção perfeita onde o lanche está completo. Isso aí. Tá o sanduíche, você vai explicar. Aí, Luciano vai lá E bota e coloca a batata dentro do lanche, bicho. Tem muita gente que gosta, né? Pede. Ô, Rodrigo, e eu vou falar uma coisa com você. Fala, Mi, fala o que porque você a fala. parmegiana combina o quê? Com batata frita. Batata Tudo a frita. ver, tudo a ver. E, ó, pegou a batatinha, Molhou. passou no molho artesanal Tem de parmegiana. ketchupzinho também. Tem o ketchup goiaba, ó. Muito bom. E manda. Você perdeu o programa de semana passada que você não estava aqui. Fizemos uma mesa de entrada. Foi, só tinha entradinha deliciosa. Meu irmão, o que foi a batata nova com molho de queijo? Maravilhosa. Muito boa aquela batata, né? Você já comeu? Já. Pois é. Experimentou. Desconstrói o lanche, por favor, Rodrigo. Vai lá. Tira aí, irmão. Você quer que tire aqui em cima? É claro, pra gente fazer a troca de pão. Ó, Aí, Batatinha muito boa. uma sanda, ó. volta. Dom Parmê. Dom Parmê. A batata continua aqui, ó. Só que ao invés do cone, ela tá dentro do pão. Isso aí. Menina, a Império é Só chegar top. e pedir. Acabou, bicho. Quando eu falei Xoxa. que tinha Xuxa, quando eu falei que tinha upgrade, de fato, eu soube que o senhor pega esse molho de geleia, leva pra casa Muito bom. e come com o que tem. Carne moída, Em cima do bife fica maravilhoso. bife, frango, é isso mesmo? É, frango delícia. grelhado. É, Rodrigo, te acompanhar a qualquer hora da sua... Ele quer levar também. A gente vai botar uma porçãozinha. Quer? Aí você bota Senão também. eu ia comer na sua Pode residência. ir também, Não, vai ser também, um tá prazer. convidado. Sempre Obrigado. você bem-vindo lá. João, me espera aí, hein? Mi, qual é o pão que vem aqui? Esse é o pão prime. Pão Prime. Isso. Aí vem um blend de Aí é que Aí. mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Olha Olha só a isso, fumaça. olha isso aqui. Deixa eu botar aqui do lado para Fabinho poder filmar isso aqui. Dá licença. Deixa eu tirar esse molho. Obrigado, Mi. Olha a fumaça. Vai, Helena. Olha. Solta. Aí é um Uma blend de 200 gramas. 200 gramas de carne. 200 gramas de carne. Uau. Ele é empanado, né? Tá, o molho pomodoro. Isso. E E- mussarela derretida. É um parmegiano em forma de hambúrguer. Isso aí. Ó, Que não tem lugar nenhum. não tem não, tá? O pãozinho, olha o croque.
Eu vou destruir o pão, tá? Mas, ó, ai, falei que eu destruí o pão. Bem, tá aqui pra vocês o pãozinho tostado na manteiga. E acompanha a batata. Esse é o lanche que acompanha a batata. Exatamente. Mas a opção que nós temos aqui, que nós amamos, é a cebola empanada da Império. Que hoje eu vou fazer um tester diferente. Lá vai ele na geleia. Vou. Eu falei, Rodrigo, com o Milena semana muito passada. bom essa geleia. Não, que a geleia de bacon aqui. É universal, né? Exatamente. Ó, olha o olho. Olha o olho, é tupete. É tupete. Você tava tão comportado semana passada. Muito, pois é, Milena, mas a presença. Deixa eu segurar. Obrigado, Mimi. Foi a presença de Virgínia também. É, a Virgínia te deixa desconcertada. Chega e né? latir no meu ouvido tá pior. Vambora. Latindo de longe. Isso não existe. Ó. Poxa. Muito bom, né? Vamos, amigo. Vai. Maravilhoso. Vamos lá, você vai. Eu desconcerto o tupete. Vai. Muito bom, né? Muito. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A geleia de bacon daqui é a geleia que ela consegue você sentir a crocância do bacon, o sabor do bacon e um agridoce que definitivamente é Maravilhoso, né? indescritível, tá? Vocês podem chegar aqui e pedir a geleia de Fábio. A geleia de Fábio. Ó, dá-lhe, Dom Parmê, dá-lhe. Juliana, sobe o som. Juliana, pode destruir a tela todinha aí, vai. Esse lanche que foi experimental, foi pra ser lanche do mês. Foi. Cara, o sabor dele, Rodrigo, é altamente diferenciado. Ele é incrível. Quem experimenta vira o queridinho. Pois Todo é, mundo só quer ele. minha amiga Fábia Passos é alucinada por ele e meu mano Rony também. Rony só come Só come ele, tubanê, né? E ela tá pedindo muito agora o do abacaxi. Ah, É. maravilhoso, maravilhoso. Abacaxi com geleia de Ele bacon. gosta muito desse, mas de vez em quando o Fábio também come esse. É muito bom. Pois é, experimentaram aqui comigo na gravação. Você foi. Foi. Depois disso, nunca mais. Experimento que gosta. Virgínia, E- dá uma passada aqui na frente, só pra gente. bom, gente. Quando eu falar já, vocês vão ver uma cena aqui, ó. 1, 2, 3 e já. Alô, Virgínia. É isso aqui tem aqui. Aqui ainda tem. Tem isso. Aqui tem alternativo. Tem também. É DJ Álvaro Leixas. Vocês entenderam por que é mesmo de segunda casa? É Império. Amigos, a gente vai vir aí com um programa especial. Eu não vou falar o que é pra ninguém me imitar antes. Isso. Tá? Isso Vou aí, deixar, é. vou deixar Deixa baixo. off, deixa Deixa off. baixo. A gente vai vir num programa onde vai ser muita emoção, muita coisa boa e muita gostosura. Isso aí. A Tá? gente tem certeza disso. Vindo de você, vem tudo de bom. O fechamento A gente com é vocês, suspeito a falar. Aí é comigo com você, fechamento de casa, tá? Tô aqui com meus queridos Rodrigo Barbosa e Milena Dodge, uma família Império. Se você não veio, tenho certeza que você tá perdendo. Mas eu tenho certeza que você nunca deixou de conferir um lanche da Império. Lembrando pra vocês que terça a sábado e até domingo tem promoção. Tem promoção. Se liga porque o patrão fica doido e o preço vai bem Vai abaixo do que vocês imaginam. Império Hamburgueria. Aqui é o seu lugar. Semana que vem eu volto com mais um Momento Império.